Olá, Bookaholics de plantão. Aqui é Suzane Madruga e do meu lado, Glênio Madruga. Olá, pessoal. Hoje, na Rádio Caractere, a gente vai falar sobre o livro A Guerra que Salvou a Minha Vida. Quem é a autora, Glênio? A autora é a Kimberly Brubaker Bradley. Isso, ela nasceu em Indiana, nos Estados Unidos, e hoje vive numa fazendinha. Uma fazendinha cheia de bichinhos fofos no Tennessee, perto do sopé das montanhas Apalaches. Exatamente. E ela escreve esses livros, né? Ela tem esse livro da Guerra que Salvou Minha Vida, que é a história de uma menina, protagonista, claro. Essa história ela tem uma continuação em outro livro que já foi traduzido pela Darkside, né? Na verdade, foi publicado pela Darkside aqui no Brasil. E tem outro ainda que a gente já viu que é sobre uma espiã francesa. Isso é outra história. Esse livro que a gente vai comentar hoje, ele trata da Ada. Já devem ter ouvido falar desse livro em algum momento, acompanhando lançamentos pelas redes. E a Ada, ela é uma menina que tem um pé torto. E ela é completamente deixada de lado pela mãe, assim. Ela é muito maltratada. Em 1939, explode a Segunda Guerra Mundial. Pois é, lembrando aí que foi o conflito mais letal da história, mobilizou mais de 100 milhões de militares em todos os continentes, então foi uma coisa pesada que afetou muito tanto a economia quanto a política mundiais, forjou o mundo que a gente vive hoje, em resumo. Sim, esse é o contexto histórico da narrativa do livro, né? E nesse período, a história começa em 1939, a Ada mora em Londres. Ela tem um irmãozinho menorzinho que ela. E nesse contexto de guerra explodindo e possibilidade de bombardeio em Londres e todo o caos que se forma, as crianças passam a contar com uma atenção especial do governo, que decide que elas têm que se afastar dos lugares onde o bombardeio pode se fazer. A guerra iniciou em setembro de 1939. Então, o primeiro avanço da Alemanha foi contra a Polônia, eles dividiram a Polônia com a União Soviética e a Alemanha se voltou para a invasão da França. Feita essa conquista da França, do norte da França, a atenção da Alemanha foi a invasão, uma possível invasão da Inglaterra. Então, iniciou-se uma campanha aérea que durou entre 10 de julho de 1940 e 31 de outubro, campanha na qual a Alemanha queria ter o domínio total dos ares e domínio da navegação no Canal da Mancha, aquele estreito ali de mar entre a Inglaterra e a França. Esse início de bombardeio, essa campanha aérea mais forte e todo o bombardeio que acontecia já em território britânico gerou essa necessidade do governo de tirar as crianças das principais cidades, ali cidades mais vulneráveis ao bombardeio alemão, e levar para o interior. Para quem acompanha livros de fantasia, os grandes clássicos de fantasia, esse contexto é o início das Crônicas de Nárnia. Exatamente. Então as crianças são tiradas da cidade, mandadas por uma família lá no interior, onde a possibilidade de sofrer um bombardeio alemão é menor. Sim. Então é um assunto meio recorrente na literatura, no entendimento das crianças durante a guerra. E a gente vê nesse contexto, né, voltando ao livro da Kimberly, que dessa menina que tinha o pé torto, ela não seria levada, porque ela não saía de casa. Daí a gente vai ficar um pouquinho agora no livro pra gente chegar nas partes históricas mais pra frente. Porque ela tinha o pé torto, ela não saía de casa. A mãe não queria permitir que ela tivesse contato com outras pessoas, a mãe tinha vergonha dela. Ela era uma menina que ela não sabia a sua própria idade, mas tinha cerca de 11 a 13 anos. E em todo esse contexto, era uma menina que ela cuidava do irmão pequeno. Ela alimentava o irmão, ela fazia comida, ela fazia o chá do irmão e tudo mais. A mãe trabalhava à noite e dormia até tarde. Então era um contexto familiar muito complicado. E daí a Ada resolve que ela vai fugir. Então ela vai junto com o irmão, enquanto a mãe estiver dormindo, ela vai fugir. E é isso que ela faz. Ela aproveita a saída com o irmão e ela treina alguns dias para ficar de pé. Ela faz o possível para esconder esse fato da mãe. Depois disso, ela consegue entrar no trem, ela consegue ir para um vilarejo distante, que é o interior onde eles foram destinados, ela, o irmão e diversas crianças do local.
Chegando lá, ela fica na casa de uma senhora, a Susan, e a Susan tem um histórico muito interessante. Parece que ela convivia com uma outra moça que morreu. Então tem todo um trajeto que a gente... né, tem toda uma questão na história da Susan, que não fica claro na história, não é o destaque da história, mas que proporciona para a Ada novos entendimentos de vida. Então a gente imagina alguém reclusa até a sua pré-adolescência, chegando num contexto em que ela não sabe nada e que ela aprende tudo, inclusive a andar, né? Então tem todo esse processo. Chegando lá nesse vilarejo, ela conhece um cavalo, que é o Manteiga, e ela adota esse cavalo, ela aprende a cavalgar. Isso é muito interessante. Esse aprendizado da Ada, inclusive com essa questão do cavalo, é muito interessante, porque ela vai se reconstruindo, eu acho que a questão a guerra que salvou a minha vida é a guerra que salvou a questão da humanidade da Ada, né? Esse aprendizado dela. Então ela aprende várias coisas nesse tempo, ela aprende a ler e escrever, ela se desenvolve e de uma maneira muito rápida. Em determinado momento da história, ocorre um bombardeio em Dunkirk. Com esse bombardeio, todo o vilarejo passa a auxiliar esses soldados que vinham de Dunkirk para aquele local. Então há uma mobilização geral. A Ada, apesar da perna, né, do pé torto e da dificuldade de caminhar e da orientação da Susan para que ela não saísse de casa, ela sai de casa, ela vai até lá, ela auxilia esse pessoal que está ajudando esses soldados. É uma das descrições assim mais chocantes do livro. Só pegando o gancho de Dunkirk... E daí vem essa questão de Dunkirk que é bom explicar. Para ter uma dimensão realmente do tamanho dessa operação. As tropas inglesas e francesas que estavam ali no norte da França, assim como todo o comando de guerra aliado nessa situação, nesse início de Segunda Guerra Mundial, acreditavam que uma linha de fortificações que tinha sido construída na fronteira entre a França e a Alemanha fosse realmente impedir uma invasão alemã em território francês. O que não foi considerado, pelo menos não foi considerado com a devida seriedade, é que os alemães invadiriam pela Bélgica, por dentro da floresta, e fariam ofensiva de qualquer forma. De uma semana para outra, essas tropas se viram cercadas, apertadas, bombardeadas por divisões blindadas alemãs e empreenderam uma retirada do jeito que deu para a região de Dunkirk, no norte da França. Nessa situação caótica, foi elaborada a Operação Dínamo, que foi a retirada, era para ser uma retirada de, a princípio, 45 mil soldados, só que isso foi para quase 340 mil soldados que tiveram que ser evacuados do norte da França. Por algum motivo ainda não bem explicado, as tropas terrestres alemãs não bombardearam, não massacraram essas tropas em retirada. Então foi um bombardeio constante e apertado da Força Aérea Alemã em cima desses soldados e de todas as embarcações que vinham tirar esse pessoal do norte da França e levar para a Inglaterra. Como só levar para a Inglaterra não resolve, tinha que levar para locais onde eles pudessem ser acolhidos, tratados e feita a desmobilização e a futura mobilização para voltar para a guerra agora numa situação diferente, na qual a França estava sendo dominada, o norte da França estava sendo dominado completamente pelos alemães. Isso iniciozinho da guerra ainda, a gente está falando em 1940. Sim, fazia pouco tempo que a Ada estava nesse local junto com o irmão, mas já havia, eu acho que esse bombardeio em Dunkirk contado no livro, né, esse ataque a Dunkirk, foi uma questão que eles não esperavam, porque muitas crianças já estavam até voltando para Londres. Então a gente vê essa incompreensão do que realmente estava acontecendo na guerra. Né? A população geral não sabia. No iniciozinho da guerra já começou essa evacuação das crianças. Então a Ada foi para o interior nessa primeira leva. Depois ocorreu a Operação Dínamo, essa retirada de Dunkirk, e na sequência a Batalha da Inglaterra, essa campanha aérea que visava dominar ali o tráfego marítimo e a segurança aérea entre a França e a Alemanha, porque o Hitler queria invadir de fato a Inglaterra. O interessante que você falou do Hitler agora, as crianças não podiam falar o nome dele. Então uma hora tem um momento do livro que ela fala, Hitler, e todo mundo olha para ela assim, chega,
Cale-se, garota! Passou do ponto, mocinha! Exatamente. Então, é um livro extremamente sensível nesse sentido, porque ele dá voz a essa parte da guerra, da história da Segunda Guerra Mundial que a gente não tem, né? Que são pessoas vivendo, como é que elas lidavam com isso. E apesar de ser um livro ambientado na guerra, não é um livro sobre guerra, é um livro sobre gente. É um livro sobre gente. É um livro sobre pessoas que se descobriram durante a guerra. Então, o caso da Ada é um caso... Ela só conseguiu passar da condição em que ela estava, de uma pessoa reclusa e completamente sem orientação, para alguém que começa a conhecer o mundo e a se conhecer por causa da guerra. Então, é essa questão da guerra que salvou a minha vida. Não é que a guerra é uma coisa boa, é que a guerra proporcionou para Ada experiências que ela não teria se não fosse esse fato histórico. Acredito que do livro já não tenha muito o que dizer, porque tem toda uma questão que ela vai rever a mãe e tudo mais, e que eu acho que eu vou acabar dando os ditos spoilers. Nesse sentido, a gente pode então falar dos prêmios que o livro ganhou. Ele é um livro utilizado nas escolas norte-americanas. Eu acho que vale muito a pena e vale falar desses prêmios, porque ele virou um best-seller. E esse livro teve continuação já publicada pela Dark Side Books, como você mesma comentou agora no início do episódio, que se chama A Guerra que Me Ensinou a Viver. Exato. Então, para quem se interessar pelo tema, vale a pena dar uma procuradinha na sua livraria de preferência. Exatamente. São leituras bem legais, bem interessantes. É um livro rápido, tá? Eu li ele em um dia. Eu peguei um domingo, né, sozinha em casa e fui. Experiência intensa, leitura foi. Interessante. Legal. A Guerra que Salvou a Minha Vida, ele ganhou o Newbery Honor Book, o Schneider Family Book Award e o Josette Frank Award, além de ter sido eleito entre os melhores livros de 2015 pelo Wall Street Journal, pela revista Publishers Weekly, pela New York Public Library e pela Chicago Public Library. Essa informação está nas páginas adicionais da edição da Dark Side Book. Exato. Vale muito a pena essa leitura, é uma leitura muito sensível, é uma leitura... às vezes a gente toma leituras com criança de maneira muito desrespeitosa. Né? De maneira muito... é fácil. É simples demais pra mim. Mais uma história de criança na guerra. Mais uma história de criança. Então vamos baixar um pouquinho o orgulho e vamos dar atenção a esse tipo de literatura, que são literaturas extremamente sensíveis, né? Para quem que você indicaria esse livro? Acredito que em escola é interessante, até para utilizar em contexto histórico, para aulas de história é muito legal, porque ele dá todo um entendimento. Claro, tem a questão humana da Ada se transformando, tem o caso do pé dela e a necessidade que ela tem de procurar melhorar isso. Ela deveria ter sido tratada já quando criança, quando bem pequena, e não foi. Então tem a questão familiar aí, que o descaso da mãe é uma coisa que dói, que machuca. Para pessoas assim um pouco mais sensíveis, causa um pouquinho de revolta essa questão da mãe, por causa desse desprezo que a mãe tem com ela, né? Ela é uma coisa, ela não é uma pessoa. Então é duro, essa parte é muito dura. Mas vale muito a pena para lidar, para uma literatura em sala de aula, vale a pena. Eu vi até algum tempo atrás que algumas escolas utilizam aquele O Extraordinário, né? Que é a experiência de vida e tudo mais. Essa experiência vale também para entender o contexto histórico da Segunda Guerra Mundial, que não foi fácil, e também acredito que é para uma questão de humanização também. Porque às vezes quando a gente pensa na história, e nesse caso na história da guerra, a gente só empreende na nossa mente os combates, né? E a necessidade de matar e... A desumanidade da guerra. A desumanidade. E quando a gente vê um livro desse, a gente vê quanta gente foi atingida, quantas pessoas tiveram que mudar o seu modo de viver, mudar a sua maneira de lidar com o mundo e com o outro, baixar a questão do orgulho, a questão de nação, muitas vezes, para lidar com o outro. E daí a gente tem essa aproximação com esse tipo de história, com esse tipo de atividade humana em meio a um período tão duro da história da humanidade.
né? Então, vale a pena. E essa extensão da influência da guerra é uma coisa que às vezes a gente perde no conhecimento. O Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, Exato. com mais de 25 mil militares, e a população civil aqui no Brasil sofreu bastante com a guerra, seja por racionamento, seja por políticas linguísticas. Então, comunidades de imigrantes que falavam línguas como alemão, italiano, japonês foram proibidas de usar essa língua Foram por lei. perseguidos aqui no Brasil. Foram perseguidos, escolas foram fechadas e muito mais coisa aconteceu que a gente vai falar num futuro episódio. Mas o Brasil também foi muito afetado pela Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Pessoas foram afetadas. Foram afetadas então, pela Segunda Guerra Mundial. Então, eu acho que o que fica desse livro é o seguinte, conta a história de pessoas. De pessoas que passaram por essa realidade dura da história da humanidade. Então, vale muito a pena. Quem quer ler e utilizar em escola, né, professores que tenham interesse na aula de literatura, na aula de história, vale muito a pena. Mães e pais que querem estender a educação escolar para dentro de casa, dar aquele reforço, aumentar o cabedal cultural e experiencial das crianças. Excelente recomendação também. Exatamente. Nesse sentido, a gente finaliza o episódio de hoje, o episódio 002 da Rádio Caractere, agradecendo a quem nos escuta, agradecendo a todos e convidando para entrar em contato conosco caso haja alguma sugestão, alguma outra ideia. Vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail caractere.blog@gmail.com ou nas nossas redes sociais. Tem tanto no Twitter, Caractere Books, como no Instagram, Caractere Books. Bem fácil de encontrar. No YouTube, Caractere Talk também. Exatamente. Vocês podem deixar os comentários aí no formulário, no espaço embaixo do videozinho, que a gente responde, a gente atende. Exatamente. Então a gente agradece e até a próxima. Até!